Enfrentar os desafios com serenidade é fundamental para manter nossa força e ânimo. O mundo à nossa volta está repleto de situações que podem ameaçar nossa paz interior, desde pequenos aborrecimentos no trânsito até preocupações com o trabalho, relacionamentos e comparações constantes nas redes sociais. Nessas situações, temos duas formas de lidar: a reação automática e a abordagem consciente. Na reação automática, agimos impulsivamente, permitindo que nossos sentimentos controlem nosso estado mental sem questionar nossas respostas. Se alguém nos irrita no trânsito, ficamos com raiva. Se precisamos trabalhar até tarde, nos ressentimos. E em uma discussão com alguém que amamos, assumimos uma postura defensiva. Desse modo, tornamos-nos vulneráveis às circunstâncias externas e nosso bem-estar fica refém desses eventos. A abordagem consciente, por outro lado, nos permite uma perspectiva diferente. Ao sermos conscientes e atenciosos em nossas respostas, ganhamos o poder de escolher como reagir. Podemos cultivar a calma interior e aprender a não nos deixar abalar pelos acontecimentos externos. Isso não significa negar os desafios ou nossas emoções, mas sim lidar com eles de maneira mais serena e controlada. Assumindo essa postura, fortalecemos internamente e construímos uma base sólida para nossa paz de espírito. O estoicismo, uma filosofia helenística fundada por Zenão de Cítio por volta de 300 anos antes de Cristo, oferece valiosas ferramentas para viver uma vida boa, próspera e mentalmente resiliente. Os estoicos enfatizavam a importância de viver com virtude, destacando 4 virtudes fundamentais: sabedoria, disciplina, temperança e coragem. Há mais de 2000 anos, os antigos estoicos se reuniam em Atenas para discutir esses temas e explorar uma vida de valor e integridade. Zenão, antes de se dedicar à filosofia, era um próspero comerciante, mas sua vida mudou drasticamente quando perdeu seu navio no mar e acabou em Atenas. Fascinado pelos ensinamentos de Sócrates, ele buscou homens como Sócrates e encontrou Crates de Tebas, um proeminente filósofo cínico, que o inspirou a embarcar na jornada filosófica. Neste vídeo, resgataremos as lições atemporais do estoicismo, fortalecendo-nos mentalmente, encontrando a paz interior e abraçando os recomeços que a vida nos oferece. Zenão iniciou seus estudos em filosofia cínica em Creta e expandiu seu aprendizado com vários outros professores e escolas de pensamento, incluindo o platonismo. Em 301 a.C., ele começou a ensinar sua própria filosofia no Pórtico Pintado, localizado no colunar da Ágora de Atenas, onde seus alunos ficaram conhecidos como estoicos. Todos eram bem-vindos para ouvir e debater ideias. A filosofia de Zenão tinha como objetivo encontrar maneiras de viver a melhor vida possível, seguindo a natureza para alcançar a felicidade, o bem-estar, a virtude e evitar sofrimentos desnecessários. É importante notar que estar livre de sofrimentos desnecessários não significa estar completamente livre de todo sofrimento. Trata-se de não sofrer mais do que o necessário, mas como os estoicos buscavam a felicidade e o bem-estar, ou o que chamavam de eudemonia, a filosofia estoica é prática, oferecendo uma caixa de ferramentas que todos podemos usar em nossas vidas cotidianas, concentrando-se em uma pergunta: como podemos encontrar um caminho para a felicidade? Na Grécia e Roma antigas, o estoicismo era uma filosofia acessível a homens e mulheres comuns, não apenas para os aristocratas ou filósofos isolados em seus salões de livros ou ermitãos sábios em montanhas. O estoicismo foi praticado por pessoas em todos os níveis da sociedade, desde imperadores até soldados, e era aplicável a todos. Para os estoicos, o caminho prático para a eudaimonia baseia-se em princípios fundamentais: a capacidade de ver a nós mesmos, o mundo e as pessoas objetivamente, aceitando sua natureza como ela é, sem projetar nossas próprias opiniões sobre como achamos que deveriam ser. Quanto maior a discrepância entre nossa expectativa e a realidade, maior será nosso sofrimento. A disciplina é essencial para evitar sermos controlados pelos desejos de prazer ou pelo medo da dor e do sofrimento.
Além disso, é importante agir com virtude estoica, cultivando sabedoria, temperança, justiça e coragem. Também é crucial fazer a distinção entre o que está ao nosso alcance e o que não está. Com base nisso, podemos agir sobre o que podemos mudar e aceitar o que está além do nosso controle. A filosofia estoica se tornou uma das escolas de pensamento mais proeminentes na Grécia e Roma antigas, e ganhou popularidade porque se mostrou eficaz. Essa era uma época da história em que guerra, fome, exílio, morte e doenças eram mais comuns do que em nosso mundo moderno. O potencial para o sofrimento estava presente em toda parte, e essas são exatamente as condições em que a filosofia estoica prospera. Embora vivamos em uma época diferente da dos nossos antepassados, enfrentamos nossos próprios desafios. E a filosofia estoica continua sendo relevante hoje. Ela nos ensina que não são os eventos em si que nos perturbam, mas sim como reagimos a eles. Além disso, enfatiza que há muito pouco sob nosso controle, apenas nossos pensamentos, crenças, percepções e ações. Essas duas ideias têm um valor significativo. Primeiramente, nos lembra de assumir responsabilidade pela maneira como vemos as coisas, pois nossas percepções são frequentemente a origem do sofrimento. Ao invés de culpar o mundo ou outras pessoas por nossas circunstâncias ou estados emocionais, podemos reconhecer que nós mesmos criamos nossa própria felicidade. Em segundo lugar, ela estabelece uma distinção entre o que podemos influenciar e o que não está em nossas mãos. Muitas pessoas sofrem ao tentar controlar aspectos da vida que não estão sob o seu domínio, e o que nos leva a nos sentirmos impotentes e ressentidos. No entanto, quando nos concentramos no que podemos controlar, nos tornamos mais eficazes e menos propensos ao sofrimento. A chave é aceitar que há limitações e focar nossos esforços naquilo que realmente podemos influenciar. Os antigos estoicos adotavam 4 virtudes fundamentais como guias para suas ações e como bússola para se orientarem em momentos difíceis e nas decisões cotidianas da vida. Alguns até afirmavam que a virtude é o caminho para a felicidade e que a ética é crucial para a compreensão humana. Através da ética, aprendemos a discernir o certo do errado e a viver de acordo com a natureza do mundo que nos rodeia. Ao fazer isso, naturalmente nos tornamos mais felizes e contribuímos para o aperfeiçoamento de nós mesmos e da comunidade. Os estoicos também acreditavam que aqueles desprovidos de virtude são facilmente arrastados por qualquer coisa que atraia seus desejos. A busca pela virtude é, portanto, essencial para alcançar uma vida mais sábia, serena e significativa. Certa vez, o filósofo Cleantes comparou as pessoas a cachorros amarrados a uma carroça, forçados a seguir para onde a carroça vai. Em vez de serem arrastados pelos desejos como uma carroça, os estoicos analisavam as situações e escolhiam como responder. Aprenderam a se libertar dessas amarras que arrastavam suas emoções e bem-estar. Desenvolveram a virtude para cortar essas correntes e encontrar felicidade nas dificuldades, contentamento na adversidade e aceitação nas perdas. Quando enfrentavam dor, perda e sofrimento, recorriam às virtudes estoicas, como a sabedoria de ver as coisas como são, não como gostariam que fossem. Como disse Epicteto, a principal tarefa na vida é simplesmente identificar e separar as coisas, para que eu possa claramente me dizer quais são externas e não estão sob meu controle, e quais estão relacionadas às escolhas que eu realmente controlo. Então, onde devo procurar o bem e o mal? Não fora de mim nos eventos externos, mas dentro de mim, nas escolhas que são minhas. Isso envolvia coragem, agir de maneira certa, mesmo com medo ou reserva. Outro filósofo estoico, Sêneca, escreveu sobre como o sábio não é insensível aos infortúnios da vida, como a dor física, a doença, a perda de amigos ou filhos, ou as catástrofes do país. Embora seja sensível a essas coisas, não é insensível como uma rocha ou ferro. Não há virtude em não sentir. A justiça também era uma virtude importante, agir de forma justa apesar das pressões contrárias. Como disse Marco Aurélio, imperador estoico, trata-se de um compromisso com a justiça em seus próprios atos, pensamentos e ações que resultam no bem comum.
A temperança era outra virtude essencial para os estoicos. Agir com autocontrole, mesmo diante das paixões e ganâncias. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de fazer menos, de se concentrar no essencial para alcançar tranquilidade. Perguntava-se a cada momento: isso é necessário? Embora as virtudes guiassem as ações e comportamentos dos estoicos, elas eram inúteis se não tivessem a clareza mental para usá-las. Se estivessem dominados por sentimentos inconscientes, no momento seria difícil se tornarem conscientes e escolherem como responder. Portanto, o cultivo da mente e a autodisciplina eram fundamentais para praticar a filosofia estoica. Resumindo, se nos deixarmos ser arrastados como um cachorro pela carroça, acabaremos indo para onde a carroça quer, e não para onde gostaríamos de ir. Viktor Frankl, autor de Em Busca de Sentido, abordou a questão do estímulo e da resposta, destacando que entre eles existe um espaço. Nesse espaço encontramos nosso crescimento e liberdade. Aprender a criar esse espaço é essencial para decidirmos como reagir às situações, em vez de agir de forma inconsciente. Seja buscando viver em harmonia com as virtudes estoicas ou refletindo outras virtudes que escolhemos, é crucial aprender a encontrar esse espaço. Ele pode transformar nossas frustrações em aceitação e nossa raiva em compreensão. Além disso, nos ajuda a concentrar nosso tempo limitado nas coisas que realmente têm impacto em nossas vidas, em vez de desperdiçá-lo em questões insignificantes. Esse é o conceito de controle da filosofia estoica. Bom, chegamos ao fim da introdução dessa série, as 3 principais lições estoicas para uma vida melhor. Se este vídeo trouxe algum aprendizado e se curtiu, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificações para assistir os próximos vídeos.